Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina e hoje eu vim indicar um filme pra vocês que eu assisti que tem tudo a ver com psicologia e vim contar alguns aprendizados que eu tive com esse filme, então já deixa um like nesse vídeo, comenta aí embaixo um filme também que você acha que todo estudante de psicologia deveria assistir e bora pro vídeo. O filme que eu assisti se chama Beleza Oculta e eu assisti esse filme ontem na Netflix e aí já vim hoje gravar esse vídeo pra vocês porque o filme tá bem fresco na minha memória e a minha ideia é trazer esse quadro com outros filmes também que tem a ver com psicologia. Eu já fiz um vídeo aqui no canal indicando filmes e séries de psicologia, vou deixar um card aqui em cima pra você assistir e nesse vídeo, nos comentários, tem muitos outros filmes que a galera indicou, então se você não assistiu algum deles, vai lá assistir. A série tá aqui no meu colo, não sei se vocês estão conseguindo ver ela, mas se aparecer alguma orelhinha preta, é dela. É um filme de 2016 que é interpretado pelo Will Smith, ele é o personagem principal e eu vou ler a sinopse do filme antes de começar a falar mais sobre ele. Talvez tenha alguns spoilers na metade desse vídeo, então eu recomendo muito que você veja a sinopse agora, vá lá assistir o filme e depois volte aqui para acompanhar o vídeo. Eu peguei aqui a sinopse no Google e vou ler para vocês, que é: Howard, que é o personagem principal do filme, entra em depressão após uma tragédia pessoal e passa a escrever cartas para a morte, o tempo e o amor, algo que preocupa seus amigos. Mas o que parece impossível se torna realidade quando essas três partes do universo decidem respondê-lo. Morte, tempo e amor vão tentar ensinar o valor da vida para Howard. Gente, só com essa sinopse já dá para vocês imaginarem o quanto esse filme mexe com questões na gente. Eu até indiquei esse filme no Instagram e eu comentei que esse filme aborda muitas questões além da perda que o personagem sofre. O começo do filme é incrível, você já fala, nossa, meu, como esse cara é bem resolvido com a vida, sabe? Tem uma carreira super boa e tudo mais. E aí, como a sinopse fala, ele sofre uma tragédia pessoal, uma perda. E aí ele enfrenta um luto. E a gente sabe que o luto é uma coisa que é muito presente na psicologia, daí que eu acho que é importante você que estuda psicologia assistir o filme. E esse personagem, ele não consegue elaborar esse luto de uma forma funcional. E aí ele fica com raiva do tempo, da morte e do amor. E aí ele escreve essas cartas para esses três elementos com muita raiva no coração. Ele coloca na carta todo o sentimento dele de frustração, de raiva com esses três elementos. E aí ele começa a ser respondido por esses três elementos. Não vou falar como e quando e porquê, mas ele começa a receber respostas desses três elementos e esses três elementos tentam fazer com que ele enxergue a vida de outra forma, que, como o título do filme diz, enxergue a beleza oculta da vida apesar dessa perda. O filme quer dizer pra gente que apesar de ter uma dor, a gente pode seguir acreditando no amor, acreditando que a morte faz parte da vida e acreditando que o tempo é importante, que ele não veio só sugar nossa energia e assim por diante. O que eu achei mais legal desse filme é que além da história do personagem principal, do Howard, o filme traz as histórias dos personagens secundários também envolvendo esses três elementos, a morte, o amor e o tempo. E é muito legal ver como o filme ressignifica as histórias não só do personagem principal, mas dessas pessoas também. Para terminar essas questões sobre o filme, o final tem um plot twist, gente, que eu fiquei chocada, que eu não fazia ideia. Dito isso, essa parte mais ficha técnica da coisa, eu vou começar a falar de algumas partes do filme, de algumas coisas mais profundas que o filme traz. Então, se você quiser parar aqui agora para assistir o filme, recomendo que faça isso, porque eu vou dizer algumas falas do filme aqui que me chamaram muita atenção e que eu acho que a gente pode prestar atenção e refletir sobre isso. Eu gosto muito de filmes que abordam a morte de alguma forma. Eu acho que esse é um tema que a gente tem que discutir muito mais. Eu tô lendo o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e pra mim fez muita relação com esse filme. Recomendo muito também que vocês leiam esse livro. E no filme tem um diálogo bem interessante que uma personagem fala assim pro outro: você viveu muito bem, você casou, você teve filhos, você tem uma carreira boa, você viveu direito e agora tá na hora de você morrer direito também. Porque é muito isso, né? A gente não quer encarar o fato de que a gente pode morrer a qualquer momento. Nesse contexto que ela estava falando é porque uma pessoa descobriu uma doença e não queria encarar esse fato, sabe? Tava sofrendo sozinha, não queria compartilhar com a família, não queria contar para as pessoas o que estava acontecendo. E, gente, nossa, esse diálogo para mim foi um dos principais do filme inteiro, porque realmente a gente quer muito viver bem, mas quando a gente se depara com a possibilidade da nossa morte,
no caso de uma doença, ou da nossa doença, ou de alguém próximo, a gente fica muito recuado, a gente não sabe como reagir. E nesse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, a autora do livro é uma médica que atua em cuidados paliativos e ela fala que durante a graduação dela em medicina, ela ficava chocada com a forma que os médicos, quando viam que uma doença era terminal, por exemplo, falavam que a pessoa não tinha mais nada pra fazer, sabe? Não dá pra fazer mais nada por essa pessoa, porque não tem mais nada que a medicina possa fazer. E ela disse que ela se incomodou muito com esse discurso da medicina, porque se a pessoa não tem mais nada a fazer, ela ainda tá viva, ela ainda pode viver até o último dia dela. E o filme fala muito sobre isso. A pessoa tinha um diagnóstico, ela sabia que eram os últimos dias dela, e aí ela podia ressignificar então a visão da morte dela e aproveitar o tempo que ela ainda tinha. Se a pessoa sabe que ela já não tem mais cura, a única coisa que a gente pode oferecer então é que ela viva até o último segundo com sentido, com propósito, que ela olhe pra trás e ela veja que a sua vida valeu a pena até o último minuto. A vida vale a pena, e o filme me mostra muito isso, sabe? Ele teve uma perda muito grande e o Will Smith faz a gente sentir, sabe, a perda dele, a depressão dele. A gente via que ele não conseguia lidar com aquilo. Quando alguém propõe que ele enxergue a beleza oculta da vida apesar da dor, a gente vê que ele não conseguia naquele momento enxergar a vida daquela forma, sabe? E é muito bonito ver ao longo do filme como isso vai mudando no personagem. E Viktor Frankl, que é o autor da logoterapia, que eu gosto muito e me identifico muito, fala muito sobre isso, que a gente pode dizer sim à vida apesar das circunstâncias. Ele foi preso nos campos de concentração na época nazista durante 4 ou 5 anos da vida dele, e mesmo em um campo de concentração, ele conta o relato da vida dele no livro Em Busca de Sentido, que eu também recomendo muito que vocês leiam. Ele disse que a gente pode dizer sim à vida apesar de tudo. E aí nesse filme essas mensagens estão todas conectadas. O filme mostra que não é tarde pra gente acreditar no amor, apesar de parecer que o amor foi embora de nossas vidas. Mostra que não é tarde pra gente olhar o tempo de uma forma diferente. Tem um diálogo com o tempo no filme que eu achei incrível. O personagem principal se revolta com o tempo, ele sente que o tempo tirou a oportunidade dele viver muitas coisas com a pessoa que ele perdeu. E aí o tempo fala pra ele que todos os dias ele dá um presente pra ele, que é o tempo. E ele perde esse tempo com muitas coisas banais. No filme isso fica dentro de um contexto bem mais específico. E encarar o tempo como um presente, apesar de parecer que o tempo, né, tá nos sugando, tirando coisas de nós, é tão importante. Gente do céu, eu fiquei tão assim, é isso, sabe? Realmente. Eu pensei muito que o tempo é um presente mesmo. A gente às vezes não consegue nem agradecer porque a gente tá vivo hoje, porque a gente pode viver mais um dia, e quantas pessoas dariam tudo pra ter mais tempo na vida. E os diálogos com a morte, pra mim, são os mais importantes do filme inteiro, porque é onde confronta o personagem principal. E quando a gente pensa que a morte faz parte da vida, acho que a gente valoriza muito mais a nossa vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E se a gente tem esse pensamento de que a gente pode morrer a qualquer instante, eu acho que a gente valoriza muito mais a nossa vida hoje. Se você soubesse que você ia morrer daqui uma semana, você continuaria vivendo da mesma forma que você vive hoje? Você tem que viver com sentido todos os dias. Todos os dias você tem que dizer sim à vida, porque a gente não sabe quando a gente vai encontrar um muro. A autora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver fala muito sobre isso, que a morte é como um muro. Não tem como a gente fugir desse muro, então a gente tá caminhando. Uma hora a gente vai encontrar esse muro na nossa frente e não vai ter o que fazer. A gente não vai conseguir olhar além do muro para saber como é que seria o nosso futuro, não. A única coisa que a gente pode fazer é olhar para trás e ver tudo que a gente fez, tudo que a gente realizou. Você sentiria orgulho da sua caminhada até esse último dia que você encontrou o muro? Tem um conceito de Viktor Frankl chamada a tríade trágica do ser humano, que são 3 coisas que ele fala que todo ser humano vai passar na vida, que é dor, culpa e morte. Não há um único ser humano que possa dizer que jamais sofreu, que jamais falhou e que não morrerá. Não dá para fugir dessa tríade trágica. E isso quer dizer que a gente tem que começar a viver a nossa vida, encontrar a beleza oculta, porque esse final, essa tríade trágica pode pegar a gente em qualquer momento. Esse filme é um daqueles filmes que você assiste e você passa a ver a vida de outra forma, sabe? Se você conseguiu incorporar o que o filme traz. Eu me envolvo muito nesse tipo de filme, me causa muitas reflexões e com certeza entrou pra minha listinha de filmes favoritos da vida, porque eu tenho certeza que toda vez que eu assistir, eu vou lembrar desses ensinamentos e que eu tenho que viver a minha
minha vida todos os dias, encontrando as belezas ocultas apesar das circunstâncias. Não quer dizer que a vida só é bela quando tá tudo bem. A gente pode encontrar beleza, encontrar sentido e propósito para nossa vida, apesar do sofrimento, apesar da morte. Nossa, gente, que filme, que filme! Se vocês assistirem esse filme e gostarem, volta aqui nesse vídeo e me conta nos comentários ou me manda mensagem no Instagram falando o que esse filme causou em você. Eu vou adorar ler os comentários de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.